Por que quando você desenha uma linha reta na frente de uma galinha, ela fica deitada no chão, imóvel, como se estivesse hipnotizada? Se você usa alho para desenhar um círculo no fundo da panela, o ovo que você fritar vai sair redondinho. Se você esfregar alho descascado na mão, consegue levantar facilmente a gema do ovo. Isso é o chamado truque de segunda categoria. Coloque um copo de vidro na frente da menina e encha com água. Você vai perceber que a menina parece ter virado de costas. Esse é o princípio da refração da luz. Se você colocar leite na Coca-Cola e deixar descansar durante a noite, a Coca-Cola fica transparente e ainda aparecem uns resíduos estranhos. Depois de ver isso, você ainda tem coragem de misturar Coca-Cola com leite? Quando o chiclete gruda na roupa, é difícil de limpar. Basta colocar um cubo de gelo em cima e, depois de um tempo, você consegue tirar facilmente. Se você cobrir uma bolinha de ping-pong com uma taça e girar no sentido horário, consegue fazer a bolinha sair da mesa e entrar no copo. Isso acontece por causa da força centrífuga. Coloque 2 copos inclinados sobre a mesa e um balão no meio. Ao encher o balão de ar até ele inflar, você consegue levantar facilmente os 2 copos. Corte o chocolate algumas vezes e, depois, move as partes discretamente como mostrado. Surpreendentemente, vai sobrar um pedaço a mais. Assim, você nunca vai ficar sem chocolate. Não jogue fora chiclete vencido. Modele-o em formato de cone e, enquanto o chiclete não percebe, joga um coco contra ele. O coco acaba sendo perfurado. Isso é o poder dos fluidos não newtonianos. O fogo danificou o copo, mas culpou a água por não tê-lo protegido. A água, sentida, respondeu: se você estivesse cheio de mim por dentro, como poderia se machucar? Esfregue uma agulha de ferro algumas vezes em um ímã. Coloque-a sobre a superfície da água e ela começará a girar sozinha. Depois de um tempo parada, ela ainda aponta para o norte e o sul. Fazer uma bússola caseira é simples assim. Adicione açúcar e detergente em um copo de vidro. Misture bem e você conseguirá soprar bolhas que não estouram. Você também deveria tentar. O que fazer se o controle remoto só tem uma pilha? Basta usar um fio de ferro para conectar os polos positivo e negativo do controle remoto, e ele vai funcionar normal. Enrola algumas voltas de barbante em volta de uma garrafa de vidro, despeje um pouco de álcool no barbante, acenda o barbante com fogo e, depois que apagar, coloque rapidamente na água fria. Assim você consegue cortar a garrafa de vidro com facilidade. Coloque um pedaço de papel entre 2 ímãs. Depois coloque um parafuso e uma pilha. Conecte a pilha e o ímã com um fio e o pedaço de papel vai girar rapidamente. Esse é o princípio de funcionamento do ventilador elétrico. Em vez de deixar as crianças assistirem TV ou celular virtualmente, que tal acompanhá-las nesses pequenos experimentos científicos? Não pisque, deixa eu te mostrar o poder da ciência. Se você fizer um furo na tampa de uma garrafa de cerveja que ainda não foi aberta e der uma batidinha, a cerveja vai jorrar para fora. Você sabe por quê? Coloque uma uva congelada na água gelada e a água ao redor da uva congela rapidamente. Esse é o segredo de transformar água em gelo instantaneamente. Uma tigela quebra fácil com um golpe, mas se você colocá-la na água e bater com um prego, por que consegue fazer um furo redondinho perfeito? O segredo está no efeito amortecedor da água. Coloque 2 tampinhas de garrafa em cima de um ímã, cubra com uma placa de vidro e gire. O peão começa a se levantar devagar e, mesmo tirando a placa de vidro, ele continua girando suspenso no ar. Esse é o mistério da levitação magnética. E se o controle remoto do ar-condicionado só tiver uma pilha, o que fazer? Basta usar um fio de ferro para conectar os polos positivo e negativo do controle remoto, e ele vai funcionar normalmente. Quando colocamos água em um copo até cerca de 70%, a água permanece dentro do copo. Se continuarmos enchendo até a borda, você vai perceber que a água começa a sair pelo tubo no meio, e até mesmo a água que já estava no copo acaba sendo drenada. Esse é o fenômeno da sifonagem da água e o princípio do copo da justiça. O que fazer quando o chiclete gruda na calça e não sai de jeito nenhum? É só colocar um cubo de gelo, esperar um pouco e o chiclete vai sair facilmente. Se você colocar bicarbonato de sódio e um pouco de vinagre branco em um copo, vai produzir um gás misterioso. Quando você aproxima esse gás de uma vela acesa, a chama se apaga. Esse é o princípio do extintor de incêndio. Se você colocar um pouco de sal em cima de um ovo e colocar outro ovo por cima, você consegue equilibrar facilmente um ovo desajeitado. Uma folha de papel não consegue suportar objetos pesados. Mas se você dobrar a folha de papel várias vezes em formato de sanfona, ela consegue aguentar o peso do objeto. Isso é o poder da estrutura. Um canudo sozinho não consegue atravessar uma batata, mas se você tapar uma das extremidades com o polegar e empurrar rapidamente, o canudo perfura a batata. Esse é o poder do ar comprimido. Coloque um copo de vidro na frente de uma menina e despeje água limpa dentro. Você vai perceber que a menina parece estar se virando aos poucos. Esse é o princípio da refração da água. Quando você corta o caule de uma rosa branca em 4 partes e coloca cada uma em um corante diferente, depois de uma noite ela se transforma em uma linda rosa multicolorida. Cubra a boca de uma garrafa cheia de água com papel toalha, molhe e depois rasgue o excesso. Você acredita nisso? Uma folha fina de papel consegue prender a água dentro da garrafa.
Se você cortar uma casca de laranja e apertar levemente em direção à chama de uma vela, ela pode soltar uma chama intensa. Quando direcionada para um balão, o balão estoura imediatamente. Quando um apontador laser incide sobre água limpa, nenhum feixe de luz passa através dela. Adicione algumas gotas de leite na água e mexa bem com um par de rachis, assim você conseguirá ver um feixe de luz bem definido. Esse é o famoso efeito Tyndall. Coloque um pedaço de papel em chamas dentro de um copo, tampe a boca do copo com o ovo cozido e o ovo é sugado para dentro. Basta jogar um pouco de água quente sobre o copo que o ovo é expelido de volta. Quebre um palito de fósforo ao meio e arrume-os conforme mostrado no vídeo. Pingue um pouco de água no centro e, aos poucos, os palitos vão se juntar formando uma estrela de 5 pontas. Isso é a tensão superficial da água. Cola uma fita adesiva na superfície de um balão cheio de água. Fure o centro e a água que sai parece estar congelada. Esse é o fenômeno do escoamento laminar. Em vez de deixar as crianças jogarem jogos virtuais no celular, que tal acompanhá-las nesses pequenos experimentos científicos de verdade?